decora e usa uma tabela. Só que eu acho que no exame tu não vai ter essa tabela. Pelo que eu lembro, eles não dão. Tu vai ter que usar uma calculadora que tem essas informações lá, tá bom? Aqui eu vou usar a tabela, mas como eu já falei, tenta correr atrás dessa calculadora para a gente poder ver o modelo, ou tentar baixar um emulador, alguma coisa assim, para conseguir te ajudar, beleza? Ah, agora a questão é a seguinte, você já deve ter visto isso aqui muitas vezes na sua vida, né? Esse tipo de curva aqui, né? Que é a curva gaussiana. Ela serve para descrever ah, várias situações, né? Nós vamos ver alguma delas aqui. E uma vez que a gente chama de distribuição normal, tem um motivo. A gente normaliza, a gente deixa todos os problemas com o mesmo padrão de resposta, para que a gente possa usar sempre os mesmos valores ou algo do gênero para resolver os problemas. Ok? Então, a ideia é essa. Agora, vamos fazer o seguinte aqui. Quero que você olhe para isso. Né? Isso aqui é uma curva de distribuição padrão. O que que ela representa, né? A probabilidade. Então, você pode estar calculando a probabilidade de alguma coisa, a área abaixo da curva representa a probabilidade. Então, na estatística é assim, você às vezes vai ter gráficos que vão representar a probabilidade. Daí, nós temos a média. A média é o mi, aquela letra grega lá que está no meio. Então, ela está no meio, a média. Só que tem uma outra letra do lado, o sigma, que a gente chama de desvio padrão. O que que é o desvio padrão? Para resumir, é quanto em média um dado se distancia da média, ok? Então, por exemplo, você pode pensar assim, eu tenho uma fábrica de salgadinhos e daí o que que acontece nessa fábrica? Nós temos pacotes de 100 gramas, mas é claro que não vem exatamente 100 gramas, né? Então, existe, vamos dizer assim, um valor médio que se distancia da média sempre, que são 5 gramas, ou para mais ou para menos. Isso a gente chama de desvio padrão, ok? Então, se você está falando de uma distribuição normal, uma distribuição que segue a lógica da distribuição normal, vai significar que, uma vez que você tem a média ou desvio padrão, você pode afirmar que cerca de 68,27% da probabilidade do evento acontecer está entre a média menos o desvio padrão e a média mais o desvio padrão. Por exemplo, eu tenho essa minha fábrica que faz salgadinhos de 100 gramas. Então, mas o desvio padrão é 5 gramas. Então eu posso afirmar que 68,27% dos pacotes, né? Ou melhor, cada pacote, isso pode ser dito dessa forma, 68,27% dos pacotes vai estar entre 95 gramas e 105 gramas, entendeu? Então essa é a ideia do desvio padrão. É também uma probabilidade, né? Você pode dizer que pegando um pacote aleatoriamente, né, você tem 68,27% de chance dele estar entre 95 gramas e 105 gramas, beleza? Então, nem tudo na natureza serve para esse processo aí, né, do desvio padrão, mas quando servir, você pode sempre utilizar isso aí. E daí é bem curioso, porque você vai usar uma mesma fórmula, uma mesma tabela para qualquer situação que seja. Eu acabei de falar salgadinhos de 100 gramas, mas poderia ser, sei lá, carros de 3 toneladas. Entendeu? O carro tem 3 toneladas, mas tem ali 200 quilos para mais ou para menos, que seria o desvio padrão, entendeu? Então, é curioso essa fórmula, porque ela serve para qualquer valor que tu queira. Salgadinhos, carros, independente do que tu estiver trabalhando, beleza? A gente já vai ver como fazer isso, como normalizar os dados. Ah, então, vamos dar uma olhadinha aqui. Perceba que quanto mais fina a curva, né, mais próximo da média é o desvio padrão, ok? Então, é isso. É a primeira fórmula que você tem que ter que decorar é essa aqui, ó. Já vai anotando ela aí. Quando terminar de anotar, me fala, tá?
Foi. Tá. Então, o que que vai pegar aqui? O seguinte. Uma vez que você tem essa fórmula, você vai calcular o z. O z, então, é x menos a média dividido por sigma. Quem é x? X é aquele valor que você está querendo calcular a probabilidade. X é isso. O mi, essa letra grega aqui é a média, aqui o desvio padrão. A média e o desvio padrão normalmente são dados do enunciado. Ele vai dizer, aqui tem uma média de tanto e um desvio padrão de tanto. E daí você usa essas informações para encontrar o z utilizando uma tabela. E daí esse z vai ser usado lá na tabela para achar a probabilidade. Parece meio confuso, mas você vai ver que é bem legal. Por exemplo, aqui, nós temos essa situação, olha só. Ele está querendo achar uma probabilidade, daí ele fez uma pintura aqui para essa probabilidade. Ele está dizendo qual é que ele quer calcular a probabilidade de ocorrer um evento que está entre 0 e 1,25. É que você tem um valor de z entre 0 e 1,25. Ele não falou o que que é, né? Tipo, que nem eu falei, salgadinhos, carro, etc. Mas nós temos então essa situação. Qual seria a probabilidade de, independente do que se trata aqui, você estar entre 0 e 1,25, né? Bem, parece meio confuso, mas vamos aos poucos. Perceba que o zero está no meio, né? Então, quando a gente normaliza os nossos dados, quando a gente transforma eles para conseguir usar a calculadora, a tabela, a média acaba virando zero. Então, por exemplo, nessa situação que eu estava falando do salgadinho, os 100 gramas acaba para a tabela, para a calculadora, virando zero. Esse 1,25 vai ser algum valor associado. Digamos que eu queira assim, qual é a probabilidade de eu pegar um salgadinho que vem com de 100 gramas a 150 gramas, por exemplo. Ok? Em vez do 150, seria o 1,25. Quando a gente normaliza, esses números mudam. Você já vai ver como fazer isso. Mas é com essa fórmula que você anotou, né? Então a probabilidade que eu estou procurando é qual é a chance de eu tirar um salgadinho que vem com 100 a 150 gramas, mas quando eu transformo, vai ser qual é a probabilidade de ter um z entre 0 e 1,25. Como é que eu faço isso? Uma vez que eu já encontrei meu z, que eu estou pensando em procurar lá na tabela, então eu vou lá na tabela, ou na sua calculadora, né? A gente aqui vai usar a tabela por hora, e nós vamos pegar aqui 1,2 e o 5. 1,2 e o 5. Beleza? Então, quando eu olho na tabela, o valor associado a 1,2 e o 5 é justamente 0,3944. Ok? 0,3944. Muito bom. Então, significa o quê? Significa que a probabilidade de estar entre 0 e 1,25 é 0,3944, ou seja, 39,44%. Ok? Quase metade. Tudo bem? Sim. Então, veja, essa tabela te dá direto, né? Te dá direto o valor, caso você, né, saiba ali o Z, né, daquilo que você está estudando. Muito bem. Vamos ver um problema prático agora. Suponhamos que o comprimento de um tubo de PVC tem distribuição normal com média de 200 e desvio padrão de 20. Veja o gráfico dessa distribuição. Então, distribuição normal, média aqui no meio, 200, beleza. Qual a probabilidade do tubo apresentar um comprimento entre 200, que é o valor da média, até 225? Então, a gente faz um desenho para compreender melhor. Tá aí. Daí, o que que acontece? Preciso saber quem é essa área. Matematicamente, essa área é igual à probabilidade. Agora, como é que eu vou fazer essa conta? Usando aquela fórmula.
O X é o valor que eu estou interessado, 225. O Mi é a média, que nesse problema é 200, de acordo com o enunciado. E o sigma é o desvio padrão, que o enunciado falou que é quanto? 20 centímetros. Então, a hora que eu resolver aquela fórmula, eu vou ter justamente o Z do 225, o Z do nosso problema. Daí vai fazer o quê? Vai fazer a conta, parari parará. A hora que eu jogo 225 aqui, vai dar 1,25. Beleza? Muito bom, muito bom, muito bom. Então, beleza. Agora você vai olhar lá na tabela, qual é o valor associado a 1,25, aquela história toda. E já era. Muito bem. Ah, daí, o que que vai acontecer? Quando eu olho lá na tabela, eu vou ver o 39,44, então eu vou afirmar o seguinte: a probabilidade de eu ter um tubo que está entre o comprimento 200 centímetros e 225 centímetros é, de acordo com a tabela, 39,44%. Ok? Agora, outro exemplo. Pegou a ideia, velho? Pegou a ideia mais ou menos Peguei, assim? peguei. Show de Eu bola. acho. Então faz a conta com Z, olha na tabela, né? Praticamente isso. Ah, claro, né? Vai depender de muitas variáveis para resolver o problema. É, vai que o teu problema tem um enunciado diferente, ou vai que ele te pede alguma probabilidade do tipo, quero mais do que 250 centímetros, quero menos do que 20 centímetros. Não sei, alguma coisa assim. Os problemas são bem criativos em Portugal, né? Vamos lá, referente ao exemplo 19, qual é a probabilidade do tubo de PVC apresentar menos que 190 centímetros de comprimento? Muito bem, menos que 190 centímetros. Como é que a gente faria isso, né? Eu vou pegar esse desenho aqui, porque a apostila falhou na missão aqui. Ela devia ter mostrado uma figurinha. Menos que 190 centímetros, né? Então, eu vou deixar claro que aqui é o 190. E se a gente quer a probabilidade de ser menos que 190 centímetros, a gente está querendo exatamente essa área aqui, concorda comigo? Sim. Probabilidade é a área, então eu estou querendo qual é essa areazinha. Poxa, mas como é que eu vou calcular essa areazinha? Tudo vai depender da tabela, ok? Tudo vai depender do tipo de informação que a tabela te dá. Eu não gosto desse livro aqui, nesse ponto das tabelas, então eu vou abrir uma tabela aqui. Deixa eu abrir. Ó, veja, são duas tabelas que tratam da mesma coisa, área de distribuição normal padrão. Tá vendo? Distribuição normal. Mas se você reparar os desenhos, né? Essa aqui, a parte preta, começa lá do começo, enquanto a outra, a parte preta começa do meio. A parte pintada, a parte que ele está dizendo os valores de probabilidade, começa do meio. Então você vai usar o que for mais apropriado na sua situação. Por exemplo, aqui, como o meu problema ele começa do começo, né? Como eu estou procurando ali o valor do começo, então supostamente eu usaria a que começa do começo, certo? Só que tem um porém. Apesar da tabela começar do começo, ela te dá os valores a partir do meio. Ó, tá vendo aqui, ó, -2, -4. Para trás do meio é negativo, obviamente, né? Nós estamos num plano cartesiano. Para frente do meio é positivo e ele começa só a te dar valores positivos. Então, por isso que o primeiro cara, o 00, já é 50% aqui. Porque toda essa parte à esquerda é 50% da área. Então, como é que faz, né? Para entender qual é a área disto, nós vamos usar as informações do lado direito, positivos, e pensar em simetria. Porque pensa comigo aqui. A média é 190, 200, certo?
Então, pela lógica, 190 e 210 tem que ser a mesma coisa, porque a curva é simétrica, certo? Sim. Tipo, aqui é o zero, né? Como eu já falei para você. O z da média é zero. Se eu encontrar o z desse cara, fazendo aquela conta z igual a x menos a média dividido por desvio padrão, eu vou saber que o 190 é o negativo desse cara, por simetria. Então vamos lá. 210 menos. Eu já poderia fazer direto com 190. Vai dar negativo. A média, o desvio padrão era quanto mesmo? Acho que era 20, né? Ele estava Sim, acho enunciado. que era. Então vai ficar menos 10 dividido por 20, vai ficar menos 0,5. Então, beleza, esse aqui é menos 0,5, se o 210 é menos 0,5, então 190, 210 é burro. Se o 190 é menos 0,5, então o 210 é 0,5. Beleza? Porque é simétrico ao 200. É 10 para a esquerda, 10 para a direita. Isso, sim, entendi. Ok. Então, o que é que eu vou fazer? Eu posso, por exemplo, calcular agora, pegar a tabela e simplesmente descobrir isso aqui, ó. Todo esse valor aqui. Uma vez que eu tiver todo esse valor, eu vou entender algumas coisas. Mas vamos aos poucos. Vamos primeiro descobrir quem é esse valor olhando para a tabela. 0,5 na tabela que começa do começo. 0,50, olha só, 0,691. A probabilidade é 0,691. Porque é 0,50 exatamente, ou 0,5. Então 0,51 seria esse cara, 52 seria esse, 53 seria esse, ok? Mas então, é esse aqui, 0,691, beleza? Sim, Então isso a eu iria ficar probabilidade, veja, entre 190 e 200. isso. A probabilidade. Não, 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 não. Calma aí. Eu fiz a probabilidade por 0,5, que no meu problema aqui é ser menor que 210. Ou melhor, a conta que o que eu olhei na tabela é isso. Eu olhei o valor para o 0,5, certo? Sim, E o 0,5 é o 210. E quando eu olhei nessa tabela que começa do começo, então eu peguei toda a probabilidade até o 210, o que me deu 691. Ou seja, isso aqui. Só que daí você pode pensar o seguinte: olha só como a conta ela é bem criativa. Eu sei que até o meio é 50%, certo? sim, Então, essa parte aqui que é igual o 210 por 190 é quanto? Vai ser isso aqui menos 50, dos 50%. Ou seja, 19,1%. Concorda comigo? O sim, que ele está além do meio aqui, até o 210, é o 19,1%. Entendeu? sim, entendi. Que é simétrica ao. Porque eu matei todo esse 50%, a curva é simétrica, exatamente. Então, se era 69, o que está além dos 50% é o 19. Beleza? Ah, sim. Como é simétrico, se tu subtrair de 50 da área menor. Da só essa área que eu pintei, certo? Sim, Isso. Só que a questão é que eu não quero essa área. Quem eu quero é para menor que 190. E aí vem o grande lance. Eu já sei que como isso aqui é igual a isso aqui, eu sei que aqui é 19,1%. E eu sei que tudo isso aqui é 50%, certo? hum, Portanto, significa que essa parte verde ali, probabilidade real do problema, vamos colocar assim, vai ser 50% menos o 19,1%. Vai dar quanto aí? 30, 28,9, né? 30 pontos. Então,
É, basicamente 30%. Então significa, depois de toda essa lógica, que é fácil, você tem que concordar comigo que é só uma questão de percepção, de olhar, né? Uhum. Não tem nada demais. Ah, daí deu esse resultado aí, beleza? 28,9%. Ok? Uhum. Muito bem. Então, feito. É simples, cara. Só precisa de prática, porque as contas elas são contas de mais, menos, dividir. O que precisa é de interpretação, beleza? As, E, as do exame é mais difícil que isso, é tipo desse jeito. mais difícil. Tá. Desse nível para mais difícil, tá? Acho que assim tão direto ao ponto não cairia, não. Bem, eu vou fazer o seguinte. Eu vou te enviar isso aqui, já com a pergunta que você tem que responder. Vou te enviar a apostila e vou te dar algum tempo para. Ah, sim, onde que estava isso, né? Qual página da apostila? Página 75 para cima, beleza? E queria que você tentasse fazer esse problema. Veja, aqui tem um errinho de escrita, não é para ser. Pera aí, deixa eu fazer uma coisa. Era para ser E a só. tabela tá também aqui na apostila. Ah, sim, é verdade. Eu tenho que te mandar a tabela. Calma aí. É 100 aqui, tá? Que desgraça desenhar aqui. 100. Aqui é 100. 100 quilos. Tá bom? Tá bom. Deixa eu te mandar. Vou lhe enviar, vou lhe enviar. Você usa a tabela que você achar mais apropriada no problema. Então tá bom. Preciso ir no banheiro, tá? Uhum.
Tudo certo por aí? Acho que sim. Opa, coisa boa. Eu acabei não entendendo bem uma coisa, tipo, nessa questão, se eu fizer a fórmula com 18, isso vai me dar qual a probabilidade de cair 18 ou mais? Ou, tipo, de 16 a 18, que no caso é a média? Vai depender de qual tabela você está usando. Se você usar essa aqui, ó, você vai, quando colocar 18 e achar o Z, você vai achar o Z que te dá a probabilidade de 16 a 18, da média até o X que você está colocando, entendeu? Ah, entendi, sim. Isso. Depois você pode também, por isso que eu prefiro usar essa aqui, numa situação como a deste problema. Depois você pode usar de novo para o outro valor, que é 13, né? Só que quando você colocar o 13 na equação, vai dar negativo, mas não importa, você usa o valor positivo aqui. É simplesmente use vai dar um valor negativo. Pegue o valor positivo e procure a probabilidade aqui. Depois soma com a primeira que você acabou de me perguntar e pronto. Beleza? Sim.
Enviei. Ah, deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Daí você calculou, procurou este número lá na tabela. Você procurou o número 1,14 na tabela. Nessa tabelinha. Sim. 1,14. Seria este, 0,3729. Boa. Boa, boa. Monstro. Já pegou o jeito aí dessa continha. Muito bem. Muito legal. Os problemas do exame são meio assim, tá bom? Então deixa eu pegar um problema aqui, deixa eu procurar. Meio de supetão, mas deixa eu procurar aqui. De alguma prova antiga. O Basication você já sabe. Mate A, Mate B. Vamos ver se tem algum dessa prova aqui. Ó, aqui nessa prova, na prova de Mate B do ano de 2023, ele já coloca aquelas coisas que eu tava te falando, lembra? Que é o média menos o desvio padrão, média mais o desvio padrão, etc, né? Ah, blá, blá, blá. Essa prova aí é mais difícil ou mais fácil que a... Mais fácil. Vamos ver aqui. Olha só. Olha esse enunciado 5 e vê se não parece muito o que você estava estudando. Leia ele aí, por favor. Quando você terminar de ler, me fala. Ah, já li. Entendeu a ideia? Sim. Show de bola. Ah, muito bem. Então, meio que dá para resolver, né? Vamos ver o que ele quer aqui. Apenas ele quer saber, então, vamos dizer assim, a probabilidade, entre aspas, aqui, da turma das maçãs que tem mais de 55 milímetros, certo? Então, uma vez que você encontrar isso fazendo a conta do Z, etc., daí você vai ter a probabilidade, daí você encontra essa resposta. Então, será que você consegue achar esse valor para mim? Acho que Média tá aqui, desvio padrão tá aqui, e é isso.
Usando aquela outra tabela, eu já pego o valor direto, não? Ah, eu não sei qual a outra que você está pensando, mas sim, tem alguma tabela que pode te fazer ser mais rápido nessa análise. A do Explica Mate. Sim, dá para usar aquela, sim. Acho que eu. Terminando aí, send me. Então você usou a tabela do Explicamate com a estratégia de tipo, vou pegar para trás do número, pensando para frente, né? Vamos ver o que você fez aqui. Pegou o -1. Beleza. Daí você pegou. Show, show, show. Pegou o jeito, velho. Já conseguiu fazer uma questão de estatística do exame. Olha só que massa. Sim, Beleza? Nem tudo é direto, sabe? sim. Nem tudo é tão direto assim. Mas esse aí foi, né? Então deu para fazer. Beleza. Vamos, vamos fazer outro aí. Ó, vou te mostrar um problema que tem a ver com a distribuição normal dessa prova, mas não é tão direto, ok? Deixa eu pegar aqui. Só um segundinho. Vamos ver. Oxe, cadê isso? Aqui. Era nessa prova que tinha um problema que envolvia, mas não dava para. Não, não era nessa. Puxa. Bem, tudo bem, você conseguiu fazer a tabela com essa informação. Eu só quero que você repare uma coisa, né? Você conseguiu resolver esse problema com a tabela. Beleza, nota 10. Só que aqui você não tem a tabela, né? Então você teria que usar a calculadora ou a própria prova. Porque olha só, ele citou que o desvio padrão é 5, tá vendo? E aqui ele citou 55, ou seja, 5 a menos que a média. Percebeu? Ou seja, tu tens um desvio padrão para trás. Um desvio padrão para trás. Então, o que tu vai fazer? Aqui na prova, ele dá essa informação, né? Vai que tua calculadora buga ou qualquer coisa do gênero. Aqui, ele dá a informação, ó. Média menos o desvio padrão e média mais o desvio padrão. Tá vendo? Então, no teu caso aqui, no caso das maçãs, seria qual a probabilidade de você achar uma maçã de 55 a 65 gramas, certo? Entendeu a ideia? A probabilidade aqui, ó, porque eu tô só supondo aqui a situação da maçã. Média era 60 e desvio padrão 5. Média 60, desvio padrão 5. Então, você pode afirmar que para a situação ali da maçã, você teria que 68,27% de probabilidade de uma maçã ter entre 55 gramas e 65 gramas. Entendeu a ideia? Sim, entendi. Certo. Agora a questão é o seguinte: ele não queria exatamente isso. Ele queria para cima de 55 gramas. Então, como é que a gente poderia fazer um desenho para entender melhor essa situação? Eu gosto muito de fazer Ah, desenho problema de estatística. tenho uma ideia. Ó, Tipo, descobre a quantidade de só uma das partes e soma depois, né? exatamente. Bem, a quantidade de soma das partes vai ser isso aqui dividido por 2, né? Sim, Então vai ser praticamente 34%.
Então, vamos dizer assim, se ele quer para cima de 55, ele quer a partir daqui. Todo mundo a partir daqui. É só somar mesmo. Exato, 50. daí aqui é 50%. Daí aqui, de acordo com a lógica ali que a gente pegou metade, né? Porque seria aqui 65, 55. Isso tudo daria os 68% aqui, né? Mas como eu só tô pegando metade, então esse cara aqui é o 34%. Então seria simplesmente fazer essa soma, entendeu a lógica? Sim, entendi. Então, às vezes, você pode, né? Uma vez que você domina bem o assunto já, usar esse tipo de coisa aí para ajudar. Beleza? Sim. Bem, acho que por hoje é isso, cara. Eu recomendo que você, então, se quer aprender essa matéria, que de fato é um pouco mais fácil que as outras do Exame Nacional, tá? O Exame Nacional tem umas coisas muito complexas, tipo cálculo, como você já viu, né? E o próprio ah, números complexos, geometria, muito complicado. Isso aqui, eu acho que dos assuntos que tem agora no exame, esse é o mais fácil, tá? Porque é simplesmente jogar na fórmula, ok? Uhum. Então tá bom. Muito bem. É isso aí. Então, Valeu, então. Ah, e diga. consegue mandar a tabela para eu pegar as aulas da semana que vem? Claro, você deu sorte, tô cheio de horário livre agora. Né? Horários brancos livres pra ti. Nem vou mandar os mais caros ali da noite, que eu sei que tu gosta à tarde. Já vou mandar aqui. Você tá no Brasil, né? Isso. Tá bom, já mandei pra você. Então tá, valeu, meu parceiro. Até a Valeu, próxima. até mais. Valeu.